Então vamos ler o texto e daí eu vou comentando junto com vocês. Então vamos lá. A ciência é a busca sistemática pelo conhecimento. Quando falamos em ciência, pensamos no trabalho de cientistas na evolução do conhecimento, no progresso tecnológico e em diversas atitudes comuns em universidades e centros de pesquisa. Observação, experimentação, validação, etc. O que essas coisas têm a ver com o yoga? O primeiro passo para responder essa pergunta consiste em identificar o que há de comum entre as ciências de um modo geral e o que se convencionou chamar de ciência do yoga. Quando fazemos isso, notamos o seguinte: tanto o cientista clássico, um químico, um biólogo, um geólogo, quanto um yogin estão buscando conhecimentos. No caso das ciências, essa busca é a própria pesquisa científica, um procedimento que pressupõe um objeto de estudo que é um ente externo ao cientista observador. Por exemplo, uma bactéria, um composto químico ou uma teoria. No caso do yoga, não há propriamente uma busca pelo conhecimento, mas por autoconhecimento. Isto significa que o objeto do estudo é o próprio yogin observador. Não há, no yoga, um ente externo a ser observado como meio de adquirir um conhecimento. Então, aqui já começa a ver os dois pontos que divide a minha visão da visão do Christian. Então, na minha visão, essa questão de algo externo, ela só faz sentido se você assumir que existe algo externo dentro de nós, que você tem uma consciência que você não alcança, que ela está além de tudo e que aquilo ali seria a verdade. Essa é a visão de quem segue o yoga na tradição. Quem segue o yoga praticamente como uma religião vai acreditar na consciência como algo divino, como algo praticamente externo. Eu entendo que a consciência é parte do cérebro, é parte do funcionamento do nosso cérebro, é um subproduto do cérebro. Subproduto não significa que é algo inferior, mas que surge e que está totalmente relacionado com o cérebro. Se você assume que o yoga ele faz transformações no cérebro, por que você não poderia ter um conhecimento a partir dessas observações? Então o que ele está falando é que o cientista sempre investiga algo como se fosse algo real, algo que está ali que ele consegue observar. E como a consciência está além, isso não poderia ser investigado. Isso entra naquela questão que eu falei ali atrás, que o transcendente não aceita uma investigação porque você não consegue dizer realmente que aquilo é mentira, você não consegue validar. Então você depende de uma crença para que o transcendente aconteça, exista, ou pelo menos na sua cabeça ele exista, mas você não tem como validar, aqui, esse caso aqui atingiu a transcendência, esse não atingiu. Mas se você assume que a ontologia, a essência, está toda aqui dentro de nós e que não existe algo externo, algo que está além, não existe um dualismo, por que você não pode fazer uma própria investigação? Então existe hoje toda uma cultura de biohacking, que são pessoas que estão investigando o seu próprio corpo, o seu próprio funcionamento, como que ela dorme, quantas horas ela dorme, quanto que ela sua, quanto que ela toma de água. Isso é um biohacking, é um estudo de si mesmo a partir de dados que você vai coletando e não tem um ente externo, como ele está falando aqui. A pessoa está coletando dela mesma. Você só consegue assumir que exista um ente interno se você acredita que o ser humano tem duas partes e tem uma parte que é praticamente intocável, que seria essa consciência. Agora, se você assume que a gente tem o que a gente tem, o que a gente consegue comprovar, o que é verdade dentro de nós e aquilo que está aqui, por que você não pode fazer uma investigação em você mesmo? Por que você não pode fazer esse autoestudo, essa autociência que ele fala aí que não é possível? Então, na minha visão, isso não é possível. Se você entende que a consciência é totalmente externa e que ela é inatingível por fatores físicos, daí você vai ter essa opinião dele, entendeu? Então aqui, vou repetir o parágrafo para a gente reforçar agora com isso que eu falei. No caso do yoga, não há propriamente uma busca pelo conhecimento, mas por autoconhecimento. Então o que seria autoconhecimento, né? Então se você deixa uma coisa muito ambígua, muito aberta, você pode
assumir qualquer tipo de definição, porque para mim autoconhecimento seria um conhecimento de si mesmo. E se eu estou conhecendo o funcionamento do meu cérebro, eu consigo melhorar o meu comportamento. Se eu estou conhecendo o funcionamento do meu corpo, eu consigo melhorar o meu corpo. Se eu entendo o funcionamento da minha digestão, eu consigo melhorar a minha digestão. Então isso é um conhecimento, isso é um autoconhecimento. Agora, se você assume que autoconhecimento é a aproximação com uma consciência divina que você não consegue atingir, que nenhum material consegue tocar, daí você está dividindo, você está tomando necessariamente uma visão dualista e daí realmente não tem como você fazer uma validação. Aí não tem como você fazer uma experimentação científica. Mas, no meu ponto de vista, conhecimento científico e autoconhecimento, eles podem ir na mesma linha. Eles são a mesma coisa. Porque o que seria o biohacking, por exemplo? O biohacking é um autoconhecimento. A pessoa está conhecendo a si mesma. Ela está investigando ela mesma. Então, aí é essa diferença. Não tem para mim uma divisão. Agora, se você deixa algo aberto, um autoconhecimento, e você não assume ali, ó, é algo externo, é algo que a consciência é divina, fica aberto essa explicação, é como se o autoconhecimento fosse superior, mas no fundo os dois são o mesmo tipo de investigação, uma investigação de como as coisas acontecem. Então, não há no yoga um ente externo a ser observado como meio de adquirir conhecimento. Por que não há um ente externo? Porque só existe a consciência. Mas para mim, não. O cérebro pode ser sim investigado e pode melhorar o nosso comportamento, pode nos aprimorar como seres humanos à medida que a gente conhece, por exemplo, gatilhos mentais, que é algo que a gente vê dentro do curso. Então, sabendo o que são os gatilhos mentais, você vai saber mais sobre a sua mente. Logo, você vai modificar o seu comportamento. Logo, você está adquirindo autoconhecimento. Por que isso não pode ser captado pela ciência? Só se você assume que autoconhecimento é algo ligado a externo, a transcendente. É uma coisa que você nunca vai, de fato, atingir ou conseguir comprovar ou conseguir descrever por palavras ou por mecanismos da matéria.